Bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir no fundo? Mais ou menos. Agora. Melhorou? Tá. Lateral aí, consegue me ouvir? Certo. Opa, aí. Mais longe. Foi. Melhorou. Agora melhorou aí, gente? Foi, gente? Ó, o retorno. Tá muito alto? Foi. Melhorou. Agora sim, né? Ih, vai ser difícil manter isso aqui. Vai. Bom dia, gente. Então, vamos lá, vamos começar, né? Um dia maravilhoso, uma manhã dessa. Domingo, quartou, quinto, né? Estou acostumado a vir para cá domingo que até esqueci. Bom, gente, é muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é John, sou professor de português, de redação, de conhecimentos pedagógicos, legislação educacional. Então hoje nós vamos brincar um pouquinho com questões específicas do IBAN. Meu único objetivo hoje é só fazer questões, tá? Então vocês vão já receberam um bloco de português, de redação, de legislação educacional, de conhecimentos pedagógicos. Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Léo. Bastante gente, hein? Sejam bem-vindos, tá, pessoal? E os outros, né, que já são de casa, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou começar a nossa aula de hoje com redação, tá? Foi um pedido aí dos últimos aulões, a galera sempre quis começar com redação, porque geralmente a gente fechava o ciclo nessa proposta, então eu vou começar com redação hoje, para pensarmos um pouquinho aí a respeito da temática que vocês podem encontrar. Bom, talvez seja o maior desafio de vocês, a maior preocupação para domingo. Sim ou não? Sim. Né? A gente entende a relação da dor que vocês sentem com a redação, as dificuldades que a gente enfrenta quando escreve redação, mas a minha tentativa hoje é trazer algumas ideias basilares para vocês, tá? Eu preciso sempre deixar claro que a redação do IBAN não é a redação do Enem. Então a estrutura, embora seja semelhante no campo argumentativo, não tem algumas exigências como o Enem tem, como os vestibulares propõem. E eu trouxe algumas redações do IBAN que foram feitas, foram corrigidas, e o desafio de vocês inicial é dar uma nota. Quanto que vocês dariam para essas redações que foram construídas para o concurso do IBAN e foram corrigidas pelo IBAN, ok? Bom, antes disso, eu venho apresentar para vocês um exemplo de proposta que foi exigida lá no concurso de Saquarema, em 2023, que era a banca também do IBAN, e eu trouxe 2 textos para analisarmos a respeito dessa tipologia, dessa proposta, que pediu o seguinte. Vocês estão conseguindo enxergar bem daí, pessoal? Sim? Né? Desde a promulgação da Constituição de 1988, o país vem passando por diversas transformações, e na educação não é diferente. A partir desse marco legal, foram criados vários documentos para regulamentar os 3 níveis educacionais no Brasil. A Base Nacional Comum Curricular veio para complementar os documentos anteriores. Ela nos traz uma abordagem mais global e humanizada em processos de ensino-aprendizagem. Levando em conta as leis vigentes e diante do cenário educacional atual, o profissional da educação precisa se reciclar e buscar metodologias que tornem possível implementar pedagogicamente as diretrizes da BNCC em sala de aula. A partir do exposto, comente como a BNCC pode impactar nas atividades pedagógicas do professor
e dos demais profissionais que fazem parte do ambiente escolar. Apresente um exemplo de prática multidisciplinar para uma classe de alfabetização, na qual sejam aplicadas as diretrizes da BNCC supracitadas. Fácil, médio ou difícil? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Deus, né? Médio, difícil, sabia. Se eu botar para escrever sobre a árvore, vamos falar difícil, né? Vamos levantar a mão. Lembrando que em 2024 o IBAN mudou. Antes, até 2023, o texto de no mínimo 20 linhas era aceito. Hoje vocês têm que escrever no mínimo 25. Se fizer 24 linhas é 0, tá? Então um mínimo de 25 linhas e um máximo de 30. Essa proposta pedia para que vocês escrevessem sobre a BNCC, como que o professor pode pensar em propostas pedagógicas em sala de aula, aliadas à BNCC, e dar um exemplo de uma atividade multidisciplinar para uma turma de alfabetização. E se você nunca pegou uma alfabetização? Você é professor. Não existe faculdade de educação infantil. Não existe faculdade daquele cara ou daquela menina que não quer sair do 5º ano. Não tem faculdade de 5º ano. Existe faculdade de pedagogia ou área específica. Então você, enquanto profissional de educação, precisa saber o que é uma atividade multidisciplinar. Possa ser que domingo a banca peça que vocês apresentem um exemplo de uma atividade. Possa ser que a banca peça para que vocês apresentem uma ação, um projeto, uma solução. Interpretem que a banca sempre vai pedir algo a ser escrito. E a função de vocês é atender aquilo que a banca pede. Foi? Sim ou não? Beleza? Vamos lá. A chave para o título no IBAN é obrigatório. Tem que colocar o título, tá? Vocês vão pegar a folha de redação. Na folha de redação já vai ter lá em cima da linha 1, título, 2 pontos, uma linha. Então precisam colocar o título na redação. É obrigatório para esse tipo de concurso. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, aborda em uma de suas competências o uso crítico e consciente de ferramentas tecnológicas que devem ser utilizadas com responsabilidade. Nesse contexto, percebe-se o quanto a BNCC pode influenciar na prática pedagógica do educador e demais profissionais. Isso pode ocorrer tanto na inovação do trabalho do professor, quanto na aprendizagem integral do aluno. Esse aqui é o parágrafo de introdução. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Coisas que a gente precisa observar e ficar bastante atento. Nesse tipo de parágrafo, existem funções que nós não podemos deixar de apresentar. Primeiro, criar uma estratégia de abertura. Você pode falar exatamente daquilo que a banca quer que você escreva. Nós vamos ver que em Arraial do Cabo, por exemplo, ela pediu para que o professor comentasse a respeito da importância da educação infantil. Você começa a sua redação reforçando a importância da educação infantil. Em São Pedro da Aldeia, ela pediu para que o professor comentasse sobre a importância do uso da tecnologia em sala de aula e que desse uma atividade que poderia ser utilizada com o celular. Então você vai começar a sua redação reforçando o quê? Que a tecnologia ela é importante. Faça uma frase afirmativa diante disso, como a candidata que fez. A banca pedia para comentar sobre a BNCC, ela trouxe uma frase afirmativa referente à BNCC. O que não pode deixar de ser apresentado? Quais são os 2 argumentos centrais na sua redação? Quando eu leio este parágrafo, a candidata deixa claro quais são os 2 pontos centrais que serão discutidos dentro do texto dela. Qual é o primeiro? Isso pode ocorrer tanto onde? Inovação do trabalho do professor, quanto na aprendizagem integral do aluno.
Então, quando vocês forem escrever, não podem deixar de apresentar os dois argumentos centrais. Então, vou destacar aqui para vocês. Inovação do trabalho do professor, aprendizagem integral do aluno. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não, mas vou tentar fazer no próximo, tá? Cabe analisar, sob esse viés, que ao ser orientado pela BNCC, o educador adquire, botou DI ali, ferramentas inovadoras que darão um norte à sua prática. Nesse sentido, a tecnologia passa a ser um recurso que o auxilia no processo de ensino-aprendizagem, trazendo aulas mais dinâmicas e interessantes para o aluno. Esse pensamento pode ser corroborado pelo inventor Steve Jobs, ao dizer que a tecnologia move o mundo. Destarte, um professor inovador que se atualiza e usa a tecnologia ao seu favor, tem a capacidade de transformar a educação de forma significativa e duradoura. Vocês conseguem perceber que ela usa algumas palavras bem rebuscadas? Sim ou não? E isso é bom ou não? O que significa destarte? Portanto, logo, assim, destarte é uma conjunção conclusiva. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa redação tirou, vou dizer no final. Mas não fiquem presos a um tipo de vocabulário muito técnico. Sejam claros, objetivos na escrita de vocês. Posso seguir? Sim ou não? Vamos embora. Ó, o que está escrito lá em cima? Sobre. Se vocês não trouxerem um conector de início de parágrafo, vocês vão ser penalizados. Então aqui, cabe analisar sobre esse viés. Ou inicialmente, ou em primeiro plano, ou primeiramente, em primeira análise. Tem que trazer um conector. Se não trouxer, vocês serão penalizados. Foi, gente? Sim ou não? Vão anotando aí também, hein? Vamos embora. Qual é o conector agora? Que significa o quê? Não quer colocar ademais? Coloca um tranquilo, além disso. Ademais, a utilização da BNCC como orientadora de prática pedagógica impacta também na aprendizagem de quem? Nessa concepção, abre-se mão de uma tendência liberal e tradicional para se ter uma visão que? Progressista e libertadora. Que isso, hein? Assim, há uma formação de um cidadão crítico, que pensa e age com respeito, solidariedade e ética, de acordo com seu projeto de vida. Dessarte, Paulo Freire afirma que educar é um ato de amor e, portanto, o professor deve se preocupar em como sua prática pedagógica influencia e impacta na aprendizagem do aluno. Deu para entender, gente? Sim ou não? O que vocês estão achando até aqui? Tá lindo? Tem gente assim, ó. Tem gente. A banca pediu para apresentar o quê? Um E? Cadê? Já li a introdução, vocês viram o exemplo? Li o desenvolvimento 1, viram o exemplo? Li o desenvolvimento 2. O melhor lugar para colocar um exemplo, uma ação, uma proposta é onde? Conclusão. Vamos ver se ela faz isso. Qual é o conector? Não pode faltar. No lugar de portanto, eu posso substituir. Logo, dessa forma, assim, sendo assim, nunca conclui-se.
Nunca enfim. Nunca fim. Tá? Não é narrativo. Portanto, torna-se evidente que a BNCC pode impactar de forma significativa não apenas a prática do professor, como também a aprendizagem do aluno. Nesse contexto, a tecnologia se torna a chave para o sucesso de uma prática multidisciplinar que deve ser contemplada tanto numa classe de alfabetização quanto em todos os níveis e etapas da educação. Fechou a redação. Qual foi o exemplo multidisciplinar na educação que ela usou? Nenhum? Nada? Poderia ter ampliado? Poderia, mas ela citou minimamente um exemplo. Qual foi? A tecnologia. Poderia ter apresentado uma proposta, uma atividade? Poderia. Apresentou? Não, mas ela trouxe quem? A tecnologia. Quanto que essa redação tirou? Vale 20. 16. Mais alguém? Lá no fundo. 20. 18. 17. Tá bom. 16 ficou melhor. Mas aqui na lateral, acorda. Pagaram e estão aqui dormindo? Quanto vocês acham que essa redação tirou? 18. Se vocês tirassem 18, estariam felizes? Sim ou não? Ela também ficou, porque ela está concursada em Saquarema, ganhando R$ 6.100, trabalhando meio período. De 8 a meio-dia. E sabe quanto que ela tirou? 19. Precisa pilhar? Precisa entrar em desespero? Agora olha para cá, o que vocês precisam fazer para no mínimo vocês tirarem 15 pontos? Olha para cá. Fazer um parágrafo de introdução. Quantos de desenvolvimento? 2. Quantos de conclusão? 1. Se você divide o seu texto em 4 parágrafos, você já não vai fugir da proposta textual. E defender uma opinião, trazer uma ideia, defender a relação do tema. Não fugir do tema. A banca pediu para falar sobre a BNCC, ela falou? A banca pediu para falar sobre a importância do professor diante da BNCC, ela falou? Ela falou sobre a importância que isso tem na vida do aluno? Sim. Trouxe um exemplo mínimo, banal, ruim, sobre a prática multidisciplinar? Sim, mas a banca fez o quê? Considerou. Sabe onde que ela perdeu o ponto? Gramática. E sabe quantos pontos o tópico de gramática vale na prova de vocês? 7 de 20. Ela tirou 19. Eu ainda achei um texto muito técnico. Concordam comigo? Trouxe Steve Jobs, trouxe Paulo Freire, falou de tendência tecnicista liberal progressista. E essa daqui? Qual é o título? Eu pego a redação e mostro, hein? Não é de mentira não, hein? Muito se discute sobre a importância dos docentes proporcionarem aos alunos da educação básica uma formação global e o quê? Conforme preconiza quem? A Base Nacional Comum. Para que isso ocorra, por um lado, a aprendizagem precisa ser significativa e, por outro lado, os professores precisam de capacitação o quê? Acabou. Qual é o primeiro argumento dela? Qual é o primeiro ponto central de discussão? A aprendizagem precisa ser significativa. Então, o próximo parágrafo de desenvolvimento vai ser sobre a aprendizagem ser significativa. Qual é o outro argumento que ela apresenta?
Capacitação profissional. Então, o outro parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre capacitação profissional. Essa introdução, acharam simples? Sim ou não? Sim. Vamos ver. Sabe-se que a BNCC e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional orientam uma prática voltada para a formação integral dos discentes. Sendo assim, o mestre precisa planejar as suas aulas de uma forma multidisciplinar, para garantir que os educandos construam saberes importantes sobre os conteúdos e sua aplicação na vida cotidiana. Fez o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ok, sim ou não? Tem referência, tem bibliografia, tem filósofo, sociólogo, tem alguma coisa aqui? Qual é o fundamento que ela traz? A lei. Ela trouxe quem? BNCC e confrontou com? Confrontou não, né? Embasou com a LDB. Vamos ver. Cadê o conector? Eu bati nela, mas enfim. Próximo. Agora sim. Qual é? Os docentes precisam fazer cursos de formação continuada para ampliarem a sua visão de mundo e adaptarem suas práticas pedagógicas aos direitos de aprendizagem que constam na... A visita guiada é uma prática multidisciplinar que pode ser socializada onde? No zoológico, para uma turma de alfabetização trabalhando várias disciplinas. Concordam, gente? Sim ou não? Ela não trouxe na conclusão, mas ela construiu ali no desenvolvimento. Ela fala que precisa de formação continuada para ampliar a visão de mundo e adaptar práticas pedagógicas. E um exemplo que ela traz é o que? Uma visita guiada onde? No zoológico, para trabalhar as relações de alfabetização. Vamos ver se vai dar bom. Dessa forma, as crianças vão associar o nome dos animais que aprendem a escrever com o animal de verdade. Se tais medidas forem adotadas, a aprendizagem na alfabetização vai ser significativa e o educador vai cumprir as diretrizes estabelecidas pela BNCC. Quanto que essa redação tira? 20? 17? Qual é a diferença dessa redação para outra? Essa é muito técnica? Não. Essa é mais prática. Essa tem mais o chão da sala de aula ali, né? Mas ela organizou em parágrafos. Deixou claro na introdução quais eram os argumentos. Falou sobre esses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Trouxe um exemplo que a banca pedia. Embora você ache ruim, tá o exemplo lá. Você acha a aula do seu colega ruim, ele deixou de dar aula. Mas é um tipo de redação, gente, muito simples. Não tem muita construção textual, muitas relações críticas estabelecidas. Fez ali o feijão com arroz. Vocês deram 16 aqui, 16? 17? Eu queria que você corrigisse minha redação. Vocês aí no fundo, quanto? 20? Que isso, 20? Faltou o quê? Faltou conectivo? (17 ou 18? Quem dá 15? 15. 15. 15 mais 5, ela tirou 20. Ó, 6.100 dividiu uma turma de alfabetização comigo, lá em Saquarema. Passou. Tá concursada. Tá, ela dividiu o turma comigo.
Só que eu permutei, mas ela está lá. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? O simples, que atende ao texto, que atende ao tema, que se estrutura, que se adequa, tem sentido. Ela contou a história de vida dela? Não. Ela deixou de trazer parágrafos? Ela deixou de trazer opinião? Não. Só que nem tudo que a gente escreve de uma forma... Vocês precisam entender que banca de concurso para professor é diferente de outras bancas. Cada banca tem um perfil de escrita. E a gente vai saber como que esse perfil ocorre vendo redações anteriores e as notas que eles tiram. Pode perguntar. Não entendi. Se eu concordo com a nota 20? Nunca. Quem é meu aluno, jamais eu daria 20, né? Mas eu daria aí uns 15, 16. Tá? Mas aí não é sobre mim, é a banca. Né? Olhando hoje o perfil da banca, sabendo como ela funciona, eu daria 18 pontos. Eu penalizaria pela questão da falta de conectivos, mas vocês percebam que faltou conectivo, mas esse conectivo não comprometeu a leitura do texto. Né? Você lê tranquilamente, ela marca os períodos tranquilamente. Né? Meu objetivo é esse, tá, gente? É trazer exemplos de redações para vocês perceberem como funciona. Eu trouxe mais uma. Essa, eu até li na última aula a introdução. Essa foi de Cachoeiras de Macacu. Vamos ver quanto que ela tirou. A evasão escolar pós-pandemia. O período de pandemia, 2020 e 2021, trouxe grande impacto para a sociedade. Na educação, constata-se seus reflexos através do maior índice de evasão escolar registrado até o momento. Isso ocorreu devido ao afastamento imediato das atividades educacionais e pela falta de acompanhamento familiar. Olhando aqui, quais são os dois argumentos centrais? Afastamento imediato das atividades educacionais e falta de acompanhamento o quê? Familiar. Ponto. Você precisa deixar claro quais são os dois pontos centrais na sua redação. Pode perguntar. O tema pedia para você falar sobre a questão da evasão escolar em períodos de pós-pandemia, tá? Esse foi o tema de redação do último concurso de Cachoeiras de Macacu, organizado por esta banca. O que acontece? O tema não trouxe exatamente a evasão escolar pós-pandemia. Era uma frase, porque, gente, como vocês viram, o tema da redação do IBAN não é uma frase, tipo assim, escreva sobre, pam, pam, pam. Não, ele vai trazer um parágrafo cheio de exigências para você escrever. Você sintetiza aquilo ali e coloca, tá? O título pode ser construído com base no tema, pode ser construído com base na sua conclusão. O título tem que ser colocado. Vale ponto? O título vale ponto? Não está escrito na grade de correção. Se você não colocar título, você leva 0? Sim ou não? Não está escrito também no edital. Mas você tem que colocar o título. Pronto. Coloque aí. O nome de Jesus. Estava aparecendo lá título. E é a última coisa que se faz na redação. Porque título é o nome do seu texto. Tá? Bora lá. Primeiro argumento, afastamento das atividades educacionais. Segundo, falta de acompanhamento familiar. Qual é o conector? Em primeiro lugar, a necessidade de buscar o aprendizado de forma remota foi um desafio para todos os envolvidos. De um lado, os profissionais de educação preocupavam-se em ofertar o ensino aliados à tecnologia. Do outro, o discente encontrava maiores entraves, obstáculos, pois além da ausência do espaço físico, precisavam de recursos tecnológicos que muitas vezes não dispunham, fazendo aumentar as dificuldades de aprendizagem e levando à falta de estímulo. É uma redação bem escrita?
Sim. Simples. Simples, gente, sim ou não? Sim. Tem uma palavra que tu só entraves ali que você fica tipo... Mas de resto é um texto bem construído, bem organizado. Tem repertório. Cadê Aristóteles? Pitágoras? Paulo Freire? Valon? Piaget? Emília Ferreiro? Ana Teberoski? Tem? Não. Só a opinião. Vamos ver. Próximo. Qual é o conector? O aprendiz que já se sente inseguro e desestimulado precisava encontrar em casa um ambiente seguro e favorável. Porém, a família não correspondeu a essas expectativas. É comum ouvir relatos de pais que se diziam despreparados ou sem tempo para acompanhar. Nesse contexto, era para colocar um conector conclusivo, mas não colocou. Para lidar com a questão da evasão escolar, deve-se o quê? Investir em políticas. O que a candidata faz aqui? A banca, dessa vez, não pediu exemplo. Ela pensou em colocar uma solução. O tema não é um problema, gente, sim ou não? Você então propõe uma solução para que aquele problema diminua ou que ele acabe por imediato. Então ela diz que para lidar com a questão da evasão, deve-se investir em políticas públicas, visando proporcionar a igualdade de condições para aprender previstas aonde? Na LDB. Proporcionando recursos aos que necessitam, além de promover campanhas de conscientização, incentivando a parceria família versus escola. Quanto essa redação tirou? Acho que 20, 18, 19, 17. Ela está concursada em Cachoeira de Macacu. Ela tirou 20. Oi? Não entendi. Ah, vocês conhecem. Ah, daqui a pouco ela está aí. Tirou 20. Difícil. Impossível. Olha para cá, é impossível? Não. Não zerem na redação. Se vocês tirarem 9 pontos, vocês estão desclassificados. Para tirar no mínimo 10 pontos, o que eu faço? No mínimo, que eu sei que vocês vão tirar mais. Para tirar 10 pontos, no mínimo, escrevam um texto organizado em parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Atendam ao tema, não fujam do tema. Se fugir do tema, não tem, pode fazer o texto mais bonito que for, é 0. Se a banca pedir para você colocar um exemplo de uma atividade, uma ação, uma proposta, deixe isso reservado na conclusão e coloquem os conectores. E, se possível, espero que seja, deixe claro para o corretor quais são os seus 2 argumentos. Lá na introdução, deixa claro para ele: o texto vai falar sobre isso e isto. Argumento 1 e argumento 2. Foi, pessoal? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Fala. Portanto, logo, dessa forma, qualquer conector conclusivo ali é o melhor lugar para estar, tá? Se você for fazer redação para outros concursos dessa forma, você vai gabaritar, sim ou não? Possivelmente não. Porque cada banca tem uma proposta crítica de escrito. Se você for fazer uma redação dessa para FGV, você vai chorar. Se você pega esse modelo de redação e coloca no Enem, você não tira mais de 900 pontos. Porque o Enem exige relações de repertório, proposta interventora. Cada banca tem um perfil. A banca de vocês tem este perfil. E é assim que precisa ser escrito. Foi? Oi? Flavinha, coloca o microfone ali, por favor. Ei, só. conclusão é preciso colocar título da matéria
é importante que retome a tese, tá? É importante que retome eu falando, mas às vezes algumas redações tiram 20 e não retomam, tá? Só propõe aquilo que a banca solicita. Mas é importante que você reafirme aquilo que você disse. Coloca mais pertinho. Pode ser, tá? Ou o exemplo, ou você coloca uma solução ali para o tema. Pode ser também. Esse foi o tema de Arraial do Cabo. Aconteceu agora essa prova aí no mês de novembro, tá? Trouxe bem fresquinha para vocês. Inclusive as provas que vocês vão fazer hoje, quase todas são deste ano, tá? Então nós vamos treinar para a gente ver como é que a banca está, tá bom? Essa foi a proposta de redação que eles trouxeram. Vejam que sempre vai ter um parágrafo muito grande. O tema de redação não vem claro, não é uma frase. Vocês precisam ler e marcar as informações principais. As propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil, definidas no Plano Nacional de Educação do Brasil, prevêem condições básicas para que todos os cidadãos brasileiros se desenvolvam de forma equânime em todas as suas especificidades e suas particularidades. Ele vai trazendo aqui um recorte dos dois textos. Olha para cá. Em nome de Deus, tá? Que eu já vi isso várias vezes, pessoa fazendo isso. A banca dá para vocês dois textos. Texto 1 e texto 2. Tem gente que sai da prova falando, eu fiz a redação sobre o texto 1. Ah, você foi, eu fiz sobre o texto 2. Será que está errado? Tá. O texto é motivador. Você não tem que fazer a redação do texto 1, nem fazer a redação do texto 2. Você tem que fazer a redação do tema. Os dois textos servem para que você entenda o que precisa ser escrito, qual é o caminho que você precisa percorrer. Então, o que a banca pede aqui? Eu gostei muito deste tema de redação. E quem trabalha com educação infantil também deveria gostar demais. Comente como a falta de acesso à educação infantil de qualidade está afetando o desenvolvimento pleno dos estudantes até nos anos finais de ensino fundamental. Então, tipo assim, o cara que fez uma educação infantil ruim apresenta problemas lá no 9º ano, lá no 8º ano. Por quê? Quais problemas são esses? Por que se tem uma oferta de educação infantil de péssima qualidade? O que isso pode desencadear na vida do estudante? Era isso que a banca queria que vocês comentassem, que vocês escrevessem. Dentro, no mínimo, de 25 e no máximo de quantas linhas? 30. Fácil, médio ou difícil? Fácil. Depende. Bom, eu preciso trabalhar com duas propostas. Aquela que salva o desesperado e aquela que reforça quem está estudando. Essa aqui é o socorro presente na hora da angústia, tá? Então, e vocês viram que redações com nota máxima começaram com essas estruturas bem parecidas, né? Ó, ao se pensar sobre, é possível afirmar que, entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. E aí fiz uma pequena adaptação mostrando o seguinte: ao se pensar sobre a falta de acesso à educação infantil de qualidade e seus impactos no desenvolvimento dos estudantes, é possível afirmar que essa situação limita a construção das bases cognitivas e socioemocionais necessárias ao percurso escolar. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar a desigualdade socioeconômica e as dificuldades de alfabetização nos anos iniciais que se acumulam ao longo da trajetória escolar. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Deu para entender, gente, sim ou não?
Deu para caminhar, sim ou não? Eu vou escrever aqui algumas informações. Quem quiser tirar foto, quem quiser copiar, fica à vontade, tá? Vamos lá, eu coloquei assim: ao se pensar sobre, ali você insere o que, pessoal? Não ouvi. O tema. É possível afirmar que, o que eu faço aqui? Eu faço uma pequena explicação a respeito desse tema. Olha lá embaixo. Ao se pensar sobre a falta de acesso à educação infantil de qualidade e seus impactos no desenvolvimento dos estudantes, isso foi o tema. É possível afirmar que, agora é a explicação, essa situação limita a construção das bases cognitivas e socioemocionais necessárias ao percurso escolar. Depois eu tenho a estrutura. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Qual foi o meu primeiro argumento lá? Não ouvi. A desigualdade socioeconômica. E o segundo, dificuldades de alfabetização nos anos iniciais, que se acumula ao longo da trajetória escolar. Reforço para vocês que essa última frase, deixa eu desfazer aqui. Esse último período aqui que eu vou marcar para vocês, ele é opcional, tá? Vocês podem colocar ou não na redação. Entendido, gente? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou depois lá no grupo disponibilizar o slide para vocês, tá? Com tudo que eu trouxe aqui. Fiquem tranquilos. Mas eu também trouxe uma outra proposta. A LDB determina que o acesso à educação infantil é um direito essencial para garantir as bases do desenvolvimento integral das crianças. Eu comecei a minha redação falando sobre quem? LDB. Olha para cá. LDB, Constituição Federal, BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, Plano Nacional de Educação, todos eles asseguram o direito a quê, gente? A educação. Então você pode começar o seu tema de redação vai ser sobre educação. Então você pode começar com qualquer dispositivo legal afirmando que ele garante o acesso à educação. A educação, a permanência, ao sucesso escolar. E depois, o que eu faço? Eu contraponho. Eu estou dizendo que a LDB garante uma coisa. Qual é a palavra-chave aqui? Poderia substituir por entretanto, não tem problema. Contudo, na prática, esse direito ainda não se efetiva plenamente, já que muitas famílias encontram obstáculos para inserir seus filhos em instituições de qualidade. Tal divergência entre legislação e a realidade compromete o percurso formativo até os anos finais de ensino fundamental. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar desigualdade socioeconômica e fragilidade na alfabetização nos anos iniciais. Deu para entender, gente? Sim ou não? Foi? Vocês preferem esse ou outro? Esse. Eu também gosto mais desse. Mas no desespero pode ser o outro. O que importa é passar. O que importa é no final o quê? Ele passou em primeiro lugar, parabéns para ele. Eu passei em último lugar dentro das vagas, parabéns para você. Vão ganhar igual. Né? O importante é entrar. Acabou. Ficou em primeiro, parabéns, meu querido. Fiquei em 25º, parabéns também. O importante é estar dentro do número de vagas. Tem um material de vocês que eu coloquei, que eu trouxe, que dá para vocês darem uma estudadinha aí até domingo. Até sábado, porque domingo já é dia de batalha. Eu estou um pouquinho cansado, gente, porque eu estou bastante resfriado ainda durante a semana, então vocês vão perceber que estou com um pouquinho de falta de ar, mas estou indo, vamos embora. Argumentos que indicam o quê? Problemática.
Então você tem um tema de redação sobre educação. Aí sua cabeça fica agarrada, tipo assim, meu Deus, o que eu vou falar? Tá aqui, filho. Seleciona 2. Eu não vou ler tudo não, porque senão vão morrer, mas vamos lá. Vai ficar aí de consulta, mas vejam. Desigualdades socioeconômicas. Esse é clássico. Todo mundo tem acesso à escolarização, sim ou não? Ué? Tá certo. Todo mundo tem direito. Mas acesso já é outra coisa. Permanência, então, sucesso escolar mas direito à educação todos têm. Mas por conta de desigualdades socioeducacionais ou socioeconômicas, às vezes não se garante acesso, às vezes não se garante permanência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Outro argumento, desigualdade regional entre escolas urbanas e quê? Vai lá trabalhar na escola do campo. Trabalha aqui no centro e trabalha no campo para tu ver como é que é diferente. Aqui o livro didático chega assim, ó. Lá quando chega. E quando chega ainda é diferente, porque é a escola do campo. E será que o currículo da escola do campo está sendo atendido de forma significativa igual é a do centro? Ou é inferior porque é do campo? Estão entendendo? Esse aqui. Tema de redação de domingo de vocês, ó, acabou de falar aqui no meu ouvido. Vai falar um pouco sobre as relações da tecnologia no processo de aprendizagem, inclusive sobre inteligência artificial. Como é que tu vai falar disso na escola se você não tem nem Wi-Fi? Acorda! Para você fazer o data show é falta de acesso à internet, tecnologias educacionais, escassez de materiais didáticos atualizados, formação docente contínua, o quê? Insuficiente. Esse argumento aqui é clássico, porque domingo também pode ser que vocês encontrem um tema brabo, que vai falar aí sobre educação antirracista, que você só trabalha dia 20 de novembro, né? Ou você finge que trabalhou o ano todo e faz uma exposição dia 20 de novembro, né? Aí trabalha com cabelo de lelê, trabalha com menina bonita do laço de fita, né? Do coelhinho que quer ser preto, porque ser preto é legal, pinta de carvãozinho, faz cabelo com bombril, né? O que acontece? Isso tudo às vezes a gente faz porque às vezes não tem o quê? Conhecimento, gente. E se não tem conhecimento é porque você não tem formação. E esse é o primeiro problema que consiste em alguns embates educacionais que nós temos. Não se tem formação para isso. Não se tem formação para trabalhar a educação sexual nas escolas. Você tem? Não. Não se tem formação para... Isso porque o PND pediu uma questão sobre nome social. Lembra, né? E aí nome social? Você está acostumado a trabalhar só com educação infantil, só com Fundamental 1, no Fundamental 2 tem nome social, no ensino médio tem nome social. Como é que você dialoga e se posiciona enquanto professor diante de um nome social? Você sabe? Não, porque tu não tem formação. Oi? Ideologia de gênero. Sobre as questões linguísticas do pronome neutro. Essa é uma questão simples de a gente pensar, né? Pronome neutro não se adequa dentro de estruturas linguísticas formais, porque é uma questão social, regional, cultural e política, né? Então, em registros formativos não, mas em contextos educacionais, sociais, políticos, culturais, se discute sobre, tá? Então vocês vão encontrar esses problemas em vários ambientes, por uma falta de formação continuada. Desvalorização da carreira docente, quer que vocês entreguem excelentes resultados no SAEP, né? Se for falar quantos materiais didáticos você tem, o salário que você ganha no fim do mês. Adoecimento físico e emocional dos professores, isso é clássico. Currículo engessado e pouco contextualizado, enfim. Eu trouxe uma infinidade aí para vocês olharem. Vocês estão entendendo para que serve, gente? Sim ou não? Tá.
Esse aqui são os argumentos favoráveis, aspectos positivos que a gente precisa ter. Acho que está muito alto, né? Papel transformador da escola na vida social, democratização do conhecimento científico. Sabe aquele tema que é para você falar sobre a importância? Porque problematizar é fácil. E se você pega um tema no domingo que é para falar sobre a importância da leitura na formação cidadã? E aí? Difícil? Fácil? Médio, né? Acho médio. Papel transformador da escola na vida social, democratização do conhecimento científico, redução de desigualdades, formação docente de qualidade, políticas públicas estruturantes, metodologias ativas. Esse aqui também pode estar lá domingo. Vários que eu vou falar aqui, vocês vão falar, também pode estar lá domingo. Esses aqui são os pontos positivos que vocês podem usar. Essas são ações pedagógicas. O que você pode propor de ação significativa na sua redação, dependendo do tema que você trabalha? Ampliação do investimento público. Qual foi o tema de Arraial? Arraial falou sobre o quê? Mostrei ali agora. Educação infantil de qualidade? Sim ou não? Não. Baixa qualidade. Para você ofertar uma educação infantil de qualidade, o que você tem que fazer? Concordam? Ampliação de investimento público na educação básica, especialmente na primeira etapa de formação escolar. Foi, gente, sim ou não? Reformas estruturais em escolas, expansão do acesso à internet, criação de programas contínuos de formação, valorização salarial. São várias ações que vocês podem colocar na redação de vocês. E para fechar, porque eu sempre sei que tem esse raio de pergunta, professor, qual tema você arrisca para domingo? Para ninguém me estressar, eu trouxe uma lista, tá? E deixa Deus agir. Que cair, caiu. Vamos lá. Qual é o primeiro tema? Inteligência o quê? Vocês podem encontrar um tema de redação que peça, que converse sobre desafios e possibilidades da IA na prática pedagógica, ética, autoria e uso responsável de tecnologias emergentes, tecnologias que estão surgindo agora de imediato, formação docente para o uso de inteligência artificial. Se cair um tema desse aqui, o coração vai pular. Vai estar difícil para vocês, mas para os concorrentes também. Então, todo mundo no mesmo barco. Segunda sugestão, recomposição das aprendizagens. Estratégias para recuperar e avançar na aprendizagem pós-pandemia. Avaliação diagnóstica contínua e políticas públicas para recomposição. Recompor realmente aquele processo de defasagem que os alunos vivenciam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Esse tema 3 eu acho muito produtivo e pertinente, tá? Muito. Metodologias ativas no processo de aprendizagem. Isso aqui é uma sugestão que eu coloco quase que no top 1. Sala de aula invertida, aprendizagem baseadas em projetos, gamificação e protagonismo estudantil. Todo mundo sabe o que é gamificação? Trabalhar com jogos no processo de aprendizagem, tá? Especialmente aqui jogos também digitais. Metodologia ativa é justamente garantir que o aluno procure sobre o conhecimento, trazer informações e você se torna um professor o quê? Um professor mediador, tá? Eu trouxe mais. Vocês já estão com sono? Eu vou sacudir já já. Número 4, a cara de Cachoeira de Macacu. Educação o quê? Ambiental. Pedi para vocês discutirem sobre sustentabilidade. Eu estou me sentindo até famoso, né? A quantidade de celular que está de pé tirando foto ali, ó. Sustentabilidade e práticas escolares. Lei. Não ouvi. É bom.
Que bom, que bom. Então é isso. Já consegue escrever então sobre educação climática. Implementação da Lei 9.795, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. E importância da leitura e o exercício da cidadania. Leitura como base de formação crítica. Políticas de incentivo à leitura na escola. Papel de quem? Da biblioteca escolar. Todas as escolas de Cachoeiras de Macacu têm biblioteca? Sim ou não? Já é o primeiro argumento aqui. Como é que eu vou garantir promoção à leitura se na escola não tem nem biblioteca? Estão começando a pensar, né? Esse aqui tem meu coração, hein? Educação que? Integral, em tempo integral. Pode cair. É diferente. Eu consigo garantir educação integral no período parcial? Sim ou não? Vou pegar vocês, vou repetir a pergunta. Vou pegar na curva. Eu consigo garantir educação integral em período parcial? Sim. Educação integral é diferente de educação em tempo integral. Tempo integral é a ampliação da jornada. Educação integral é você entender que não só se deve desenvolver aspectos cognitivos, mas comportamentais, sociais, culturais. É pensar no desenvolvimento do aluno em sua totalidade. Numa jornada em tempo integral, se considera tempo integral no mínimo de quantas horas? Vai cair na prova, hein? 7. Se aparecer 8, elimina porque está errado. Próximo, eu trouxe mais. Educação antirracista. Implementação da Lei 10.639, 11.645, combate ao racismo estrutural e institucional, práticas pedagógicas antirracistas. Se caiu o número 8, levanta a mão para o céu e agradece, porque é muito tranquilo de escrever. Bullying e cyberbullying. Tá? Cultura de paz e convivência escolar. O programa de combate à intimidação sistemática, bullying, pessoal, se chama também violência sistemática, tá? Se cai um tema desse, você não sabe o que colocar no lugar de bullying, violência sistemática, violência, práticas agressivas, tá? Você pode substituir. Número 9, alimentação escolar. Esse é um tema que eu considero um pouco difícil, porque dificilmente, no contexto da escola, a gente para pensar na alimentação. Vocês já pararam para pensar que a alimentação é pedagógico? Comer na escola é pedagógico? Quando a gente começa a refletir sobre e da importância que a alimentação tem no processo de aprendizagem da criança, você começa a desenvolver isso aqui bem. Importância nutricional, a lei do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e segurança alimentar e formação de hábitos saudáveis. E para fechar o meu top, possa ser que caia nenhum desses, tá? Possa ser que caia também. 10. Educação o quê? Inclusiva. Esse aqui é clássico, né? Perspectivas, desafios e implementação da inclusão, atendimento educacional especializado, inclusão como direito. Deixem claro na redação que a inclusão é um direito. Letramento digital. Fácil. Uso crítico de tecnologias, competências digitais docentes, combate à desinformação e fake news. Se cai um tema desse, para vocês conseguirem saírem, na verdade, na zona de conforto, citem a BNCC. A BNCC, dentre as 10 competências, tem uma competência que é a competência 5, que se chama cultura digital. E aí reforcem sobre a importância da cultura digital nos dias de hoje. E para fechar, violência escolar e mediação de conflitos, identificação e prevenção da violência, cultura de diálogo e mediação e papel da escola na segurança emocional dos estudantes.
Foi? Oi. Volto. Mais? Fechamos? Sim ou não, gente? Dúvidas? Alguém quer perguntar algo? Para não sair daqui e ficar falando mal, hein? Vou, claro. Gente, eu vou colocar os slides no grupo, tá? Já tá até ali para mandar, mas não vou mandar agora não. No final do dia eu libero. Oi? Ah, tá. Show. Oi. A Ju trouxe um ponto aqui bem importante. Toda vez que eu colocar um ponto final na minha redação, eu tenho que colocar um conector? Sim. Eu digo sim. Faz. Coloca o conector. Se não colocar, coloca. O que vocês não podem deixar de fazer? E aí vocês vão ser penalizados e nenhuma redação que tirou 19 ou 20 deixou de fazer. Olha para cá. Um parágrafo inteiro com um ponto final. E muita gente faz isso. Você não pode fazer um parágrafo inteiro com um ponto final. Vou voltar para vocês observarem. Olha a introdução, é um parágrafo, certo? Tem quantos pontos finais? 1, 2, 3. O que eu falo quando a pessoa faz um ponto final? Ela escreve isso tudo aqui e só coloca o ponto final lá. Vai ser penalizado. Cada parágrafo precisa ter no mínimo 2 pontos finais. Tá? Então esse é o problema. Se você fizer um parágrafo sem ponto final, sem pausar a ideia, depois explicar ou trazer uma consequência ou ampliar, você será penalizado por isso. Mais alguma dúvida? Isso é o que mais elimina o candidato. Porque eu vou ser sincero para vocês. O IBAN é difícil. Tá baixo? Vou repetir o que ela vai falar. Vamos lá. Ela está falando que o último concurso fugiu do tema. E está dizendo também que muita gente entrou com recurso e a banca não aceitou. Experiência de IBAN dificilmente vai aceitar qualquer tipo de recurso. Às vezes, nas questões objetivas, a gente sabe que ela está errada, fundamenta, e ela simplesmente não aceita. Isso aconteceu, por exemplo, em Arraial do Cabo, inclusive com as questões de português. Ela não voltou atrás. Quanto à nota de redação, dificilmente ela vai voltar atrás, tá? Por quê? Já se tem uma flexibilização muito grande na correção. Vocês viram, são redações que tiraram notas muito boas, embora seguiram critérios básicos. Mas por quê? Ela só vai te eliminar mesmo se você, 1, não cumprir a estrutura do texto, 2, contar uma história, escrever uma carta, fugir do gênero, 3, fugir do tema. Se é para falar sobre a educação infantil que não é ofertada com qualidade, você fala sobre a importância da educação infantil, mas não fala dessa falta de qualidade, é parcial. Mas se você fala só do ensino fundamental, você vai tirar 0. Se você foge literalmente do tema, vai tirar 0. Então atentem, se segurem exatamente naquilo que a banca quer que vocês escrevam. No parágrafo de introdução, deixem claro as palavras-chave do tema. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui como foi em Arraial do Cabo.
falta de acesso à educação infantil de qualidade. Está afetando o desenvolvimento dos estudantes até os anos o quê? Finais do quê? Essas palavras principais precisam entrar na introdução, para que quando o candidato realizar a leitura, perceba, opa, ele não fugiu. E aí a gente consegue observar, ao se pensar sobre a falta de acesso à educação infantil de qualidade, as dificuldades de alfabetização nos anos iniciais, que se acumulam ao longo da trajetória escolar, situação que limita a construção de bases cognitivas e socioemocionais necessárias ao quê? Percurso escolar. Percurso escolar, trajetória escolar, eu estou dizendo que essa criança sai da educação infantil, mas ela passa por outras etapas. Não podem deixar de apresentar as palavras-chave do tema na introdução. Essa é a primeira estratégia para vocês não fugirem. Deixem claro exatamente o que a banca quer na introdução. É o primeiro passo. Foi? Mais alguma dúvida? Não? Podemos fechar então esse bloco? Sim? Então é isso. Fechamos a nossa parte de redação. Léo, tem intervalinho agora? Vamos lá? Olha só. Olha para cá rapidinho. Vou fazer um intervalinho rápido, mas eu deixei uma listinha de legislação educacional e eu preciso que vocês façam, tá? Eu vou dar um tempinho quando vocês voltarem do intervalo para vocês fazerem. E aí a gente vai comentando gradativamente, tá? Para que eu não fique dando a resposta sem vocês exercitarem, tá bom?